Oi, 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 gente, tudo bem? Dia 7 de setembro é feriado nacional. A data marca a independência do Brasil, sempre lembrada pelo brado retumbante de Dom Pedro I, às margens do rio Ipiranga, em São Paulo. Independência ou morte? Mas será que isso aconteceu mesmo? Bom, no vídeo de hoje do meu canal, você vai conferir algumas curiosidades envolvendo esse assunto. Então fique ligadinho e não perca nada. Isso e muito mais a partir de agora. No dia 7 de setembro de 1822, Dom Pedro I proclamou oficialmente a independência do Brasil na região do rio Ipiranga. E desde lá, o episódio ficou conhecido como Grito do Ipiranga. Com o passar dos anos, a data passou a ser considerada um marco nacional. Na primeira metade do século XIX, o Brasil tinha cerca de 3.500.000 habitantes, sendo 25% escravos. Hoje somos 204 milhões de brasileiros. O processo de independência do Brasil foi bastante complexo. No período em que Dom João VI esteve no Brasil, de 1808 a 1821, no qual a nação passou de colônia a integrante do Reino Unido de Portugal e Algarves, surgiram as primeiras manifestações pelo desejo de independência total, algumas delas de caráter separatista regional e republicano, como a Revolução Pernambucana de 1817. Ao mesmo tempo, após a queda de Napoleão em 1815, o clima político da Europa começou a sofrer grandes transformações. Em 1820, teve origem na cidade de Porto, em Portugal, uma revolução que exigiu o retorno imediato de Dom João VI e a convocação das cortes para se decidir o destino do império. Muitos políticos tradicionalistas portugueses defendiam a recolonização do Brasil e o fim do Reino Unido. Políticos brasileiros, por sua vez, passaram a defender a soberania da nação e a independência. A ruptura com Portugal, entretanto, dependia da adesão do então príncipe regente Dom Pedro I, que estava no Brasil a causa brasileira. Bom, agora vamos a alguns fatos interessantes e algumas curiosidades sobre a independência do Brasil. Manifestos de agosto de 1822. Os chamados Manifestos de Agosto de 1822 tiveram também grande importância no processo de independência e foram redigidos por duas das principais lideranças desse processo, sendo elas dois maçons, Gonçalves Ledo e José Bonifácio. O primeiro manifesto, datado de 1º de agosto, era de Ledo e possuía um teor radicalmente anti-lusitano, deixando explícito o anseio pela ruptura total com a coroa portuguesa. O segundo manifesto, de 6 de agosto, era de José Bonifácio e trazia uma defesa menos inflamada da independência, levantando a característica de destaque que o Brasil independente e com regime monárquico teria diante das nações no continente americano, repleto de repúblicas. O Decreto de Independência do Brasil foi assinado por Dona Leopoldina. Em 13 de agosto de 1822, Dom Pedro I nomeou sua esposa, Leopoldina da Áustria, como chefe de Estado e princesa regente interina do Brasil. Fez isso porque precisava partir em viagem à província de São Paulo, a fim de resolver por lá alguns conflitos políticos que poderiam inviabilizar o processo de independência. Dom Pedro I permaneceria em São Paulo até 5 de setembro. Entretanto, o clima nas cortes, em Lisboa, já estava bastante tenso, sobretudo após Dom Pedro I ter se recusado a voltar para o país natal. Após receberem mais um ultimato, Leopoldina, na condição de chefe político interino, convocou o Conselho de Estado no Rio de Janeiro e assinou, em 2 de setembro, um decreto declarando o Brasil oficialmente separado de Portugal. Coube a Dom Pedro apenas proclamar. Com a proclamação, o Brasil passou a ser livre de Portugal e Dom Pedro I e Dona Leopoldina se tornaram imperadores da nação. O Dia do Fico. Quando a nobreza portuguesa decidiu que seria melhor mandar Dom Pedro I de volta a Portugal para recolonizar o Brasil, o príncipe regente recebeu milhares de assinaturas, pedindo que ficasse no país. Por conta disso, dia 9 de janeiro de 1822, ele teria dito a famosa frase: "Se é para o bem de todos e felicidade geral da nação,
Diga ao povo que fico, Marquesa de Santos. De acordo com alguns historiadores, Dom Pedro I estava na casa de sua amante, a Marquesa de Santos, Domitila de Castro, quando recebeu a carta de Dona Leopoldina falando sobre o golpe que Portugal pretendia dar no Brasil. Logo em seguida, teria iniciado sua viagem para São Paulo. O preço da independência. Para reconhecer a separação, Portugal exigiu do Brasil o pagamento de 2 milhões de libras esterlinas por sua independência. No entanto, os cofres brasileiros estavam vazios desde a volta do rei para Lisboa. E Dom Pedro teve que recorrer à Inglaterra, que exigiu um tratado comercial para emprestar o dinheiro. Aí surgiu a dívida externa brasileira. Com o pagamento da indenização, Portugal reconheceu o Brasil como país soberano em 29 de agosto de 1825. Quadro Independência ou Morte, que entrou para a história. O famoso quadro de Pedro Américo, Independência ou Morte, entrou para a história como retrato do momento da proclamação da independência, mas foi pintado apenas em 1888, em Florença, na Itália, 66 anos depois da proclamação. O pintor nem era nascido em 1822 e, por isso, alguns historiadores alegam que houve exageros. Além disso, na pintura, Dom Pedro I aparece cercado pela Guarda Imperial, que ainda não havia sido criada. O fardamento dos soldados é incompatível com a roupa usada na época para as longas viagens. O artista também pintou belos cavalos no lugar dos jumentos, que eram usados para subir a Serra do Mar. O quadro é considerado o retrato oficial da independência do Brasil e está atualmente exposto no Museu Nacional de Belas Artes, no Rio de Janeiro. Mula e pequena comitiva. Relatos apontam que Dom Pedro fazia uma viagem secreta com sua amante, a Marquesa de Santos, e por isso usava roupas leves e estava com uma comitiva pequena. Outra informação importante é que eles estariam andando em mulas e não a cavalos. Grito do Ipiranga. O evento não teria acontecido às margens do riacho do Ipiranga, mas no alto da colina próximo ao riacho, onde Pedro passava por problemas intestinais. Hino da Independência do Brasil. A canção em homenagem ao evento foi musicalizada por Dom Pedro I, que, segundo relatos, tocava vários instrumentos e era compositor. O hino da independência, atribuído a Dom Pedro I, já estava pronto quando a independência foi proclamada. Foi escrito em 16 de agosto de 1822 por Evaristo da Veiga. Mais fatos curiosos. Alguns historiadores questionam a data da proclamação da independência, 7 de setembro de 1822. Segundo eles, nenhum jornal da época noticiou o fato. As primeiras notícias só surgiram a partir de 12 de outubro, quando Dom Pedro foi aclamado imperador do Brasil. O 7 de setembro só passou a ser comemorado a partir de 1826. A frase independência ou morte é, na verdade, o final de uma sentença proclamada por Dom Pedro I. Viva a independência, a liberdade e a separação do Brasil. Brasileiros, a nossa divisa de hoje em diante será independência ou morte. Os primeiros países a reconhecer a independência do Brasil foram os Estados Unidos, 1824, México, Argentina e França, em 1825. Ainda em 1822 foi composto o que viria a ser o hino nacional brasileiro. Francisco Manuel da Silva criou a melodia com o nome de Marcha Triunfal. A letra que conhecemos hoje foi escrita em 1909 por
por Joaquim Osório Duque Estrada e o hino foi oficializado em 1922. O monumento no bairro do Ipiranga, em São Paulo, foi construído para comemorar os 100 anos da independência, em 1922, mas só ficou pronto 4 anos depois. Os restos mortais de Dom Pedro I, morto em Portugal em 1834, estão sepultados na cripta do monumento, mas o coração ficou na cidade do Porto, na Igreja da Lapa. Em 2012, o corpo do imperador foi exumado e submetido a tomografias e ressonâncias pela Universidade de São Paulo, a USP. Espero que você tenha aprendido e conhecido um pouco mais sobre a independência do Brasil. Se você ainda não deixou o seu like neste vídeo, faça isso agora e compartilhe com os amigos. E se você ainda não é inscrito no canal, também se inscreva e ative o sininho para receber notificações de conteúdos novos. Toda semana tem vídeo novo aqui no meu canal. Eu fico por aqui, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!